RH na área! Na área! Olha, tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio Deu Match no RH. Já fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas hoje eu trouxe uma convidada incrível, uma profissional de RH que eu conheço já há muitos anos, uma mulher que é uma fera, assim, de palco, é uma mulher que brilha muito quando ela sobe no palco, eu vivo falando isso pra ela, e ela tem muito conhecimento, ela tem muita experiência, muita bagagem na área de RH, e nesse segundo episódio do Deu Match no RH, não poderia chamar uma outra pessoa que não fosse a maravilhosa Denise Gimenez. Denise, muito bem-vinda. Muito obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Agradeço pela confiança no meu trabalho, né? A gente já se conhece há mais de 15 anos, né? Então, assim, desde o início do Grupo Troca, né? Participo dos eventos e conheço muitos profissionais, mas você sabe que, assim, da minha admiração, sou a fã número 1 e eu tô muito feliz de estar aqui, é uma honra para mim e espero poder entregar um conteúdo de qualidade e relevante. Com certeza. Acho que tem muita gente que está aqui assistindo, tem muito a aprender aí com você, com a sua experiência, com a sua bagagem, porque não é qualquer pessoa que tem tantos anos de experiência e que tem uma trajetória tão bacana como a sua, né? Que é muito inspiradora, inclusive. Muito obrigada, Isa. E hoje a gente vai falar aqui sobre quem cuida de quem cuida, que eu acho que é a grande dor aí do liderança. A Denise, ela vem de uma área de liderança, ela liderando pessoas, e ela conhece bem. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente desejam, almejam essa posição de liderança ou já são líderes e tem essa dor, né? Poxa, quão desafiador que é você estar numa função de liderança dentro de uma empresa na área de RH. E aí até quando a gente vê nas redes sociais esse assunto de liderança, a gente vê muita gente falando mal de liderança. Porque o líder é isso, porque o líder assedia, porque o líder cobra, porque o líder isso e aquilo outro. E a gente não pensa em quem cuida do líder também. Exatamente. E muitas vezes cobrando assim, você tem que se desenvolver como líder, você tem que treinar a sua habilidade disso, daquilo, que não deixa de ser verdade, porque liderança não é para qualquer pessoa, né? Não é tão simples assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê ninguém falando de quem cuida do líder. Exatamente. O líder é um ser humano, como qualquer outra pessoa. E aí, antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho de você, falasse quem é a Denise Gimenez, para o pessoal conhecer, quem não conhece ainda, né? Porque muita gente já deve conhecer. Mas queria que você contasse um pouquinho de você. Muito obrigada, Isa, pela introdução e agradeço, né, a menção positiva. Realmente, assim, vou falar um pouco Denise Pessoa, que traz um pouco também do que eu quero trazer hoje, né? A gente sabe que a gente está falando para um público mais predominantemente de RH, mas talvez a gente consiga alcançar outros públicos também e outras lideranças de outras áreas, mas, sobretudo, o quanto é difícil você ser líder dentro de um RH, né? Porque você tem todo um peso da responsabilidade, é uma responsabilidade ainda para além, porque geralmente o RH responde direto para um CEO, né? Para um CFO, então... talvez o RH seja, eu posso arriscar dizer, uma das áreas de liderança mais complexas dentro de uma organização. Mas falando da Denise Pessoa, né, que ela acaba, né, sendo ali, né, a mola propulsora, né, para poder ser uma boa líder, eu acredito que a gente precisa ser um bom ser humano em primeiro lugar, né? Então eu sempre tive como uma premissa a liderança humanizada. Mas ser humano não é ser perfeito. E isso é uma coisa que a minha vida tem me mostrado e tem me provado isso todos os dias, né? A gente tem que buscar, claro, ser referência, ser uma liderança inspiradora, mas a gente não é perfeito. E eu acredito muito, até por ser coach também, formada pelo IBC, né? Eu tenho formação em coach ericksoniano, psicologia positiva, formação assessment e DISC, avaliação comportamental. Então, a gente trabalha muito forte dentro da gestão de RH a visão do autoconhecimento. Então, foi isso que eu aprendi, né? Como coach, primeiro se conhecer, para que eu pudesse me potencializar e ajudar outras pessoas e me curar em primeiro lugar. Então, a gente vai falar muito hoje sobre isso. A Denise é a mãe do Pedro Henrique.
É um garotinho lindo de 5 anos e meio, é a minha inspiração, é o meu tudo, né? É o meu picuquito, como eu chamo ele. Eu fui mãe tardiamente, né? Eu fui mãe depois dos 40 anos, então, assim, eu foquei muito na minha carreira, na minha trilha ali, né, de desenvolvimento. E tudo acontece, acho que no tempo certo, né, Isa? Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, eu tive o Pedro um pouquinho mais tarde, mas mais madura, mais, né, preparada, talvez, para ser mãe. E eu acredito que, por que eu tô focando tanto nisso? Ser líder, a gente começa dentro de casa, né? É líder dos nossos filhos, ou líder de uma família, né? Mulheres que têm um perfil mais como o nosso, são mais matriarcas, né? São mais mulheres que têm uma posição ali, né? Dentro da família, às vezes até desde muito, né? Tenra infância, assim, eu sempre quis ser alguém na vida, eu sempre quis ganhar meu dinheiro, trabalhar. Então, para mim, chegar num cargo de liderança tem esse sabor também de ter ralado muito e trabalhado muito e me dedicado ao máximo para chegar onde eu acredito que eu cheguei e ainda quero ir mais longe, porque a gente sabe que o céu não é o nosso limite, né? Mas a Denise, assim, basicamente é a mãe do Pedro, casada com o Rodrigo. Meu esposo é maravilhoso para mim, ele me dá muito apoio, ele me ajuda muito, né? Eu acreditar, né, que a gente pode ser cada dia melhor, né? Ele me inspira muito a fazer esportes, ele é maratonista, então ele traz muito para mim essa visão de cuidado que tem a ver com o que eu vou falar hoje também, né? Que não é a gente cuidar só da carreira, mas cuidar do espiritual, do mental, do físico, para que a gente consiga ter um equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida. Então, essa é basicamente a Denise. Eu tenho muito orgulho de ser profissional de RH, já atuo há 20 anos na área de gestão de pessoas e tenho, assim, paixão por pessoas, por desenvolver pessoas e construir cultura, construir um legado dentro das organizações que eu já passei. Já trabalhei em empresas de pequeno, médio, grande porte, multinacional, nacional. Então, acho que nesses 20 anos eu consigo trazer um pouco dessa experiência, mas estou sempre aprendendo também, né? Então, assim, não sou dona da verdade, mas eu espero que com o que eu vou trazer, a gente consiga agregar na vida dos nossos espectadores. Ah, com certeza. Bom, eu quero primeiro começar fazendo uma pergunta. Acho que essa frase ela é bem comum a gente ouvir no mercado. Quem cuida de quem cuida. Sim. É um tema que algumas pessoas torcem um pouco o nariz. Ai, que coisa, meio clichê e tal, mas que não deixa de ser uma realidade. Porque a gente olha muito o RH cuidando das pessoas, que não é bem cuidar no sentido literal, né? Porque às vezes as pessoas falam, cuidar, você mãe do RH. Não, não é. Você mãe dos colaboradores, não é. O cuidar é você ter uma missão de fazer o melhor pelas pessoas, mas não de ser mãe dos colaboradores, né? Sim. Então, já deixando claro que não é esse o intuito. Quando a gente fala de quem cuida, não é o cuidado maternal. Mas eu queria te perguntar, o que isso desperta em você enquanto líder? Cuidar de quem cuida. Olha, Isa, você trouxe um ponto importante, porque durante alguns anos da minha carreira eu refleti muito sobre isso e eu sempre tive vontade de falar mais sobre isso, e é uma coisa que eu vou começar a trabalhar mais, né? Que é cuidar mais da liderança no sentido, além do RH, dos líderes em geral, né? De todas as áreas de uma companhia. Porque realmente ele cuida das pessoas, vamos usar esse termo, né, para que fique mais claro para todo mundo. O líder, ele cuida, mas muitas vezes ele não é cuidado. Começa pelo autocuidado, né, que depois a gente vai falar um pouco mais, mas se ele não se prioriza na sua própria agenda, se ele está sempre com a agenda aberta para todo mundo, a Simone Sebriano sempre fala isso, né? Quem não tem agenda, vira agenda dos outros, né? Porque a pessoa, ela sempre está disposta. Então, ela começa, às vezes, sucumbir, porque ela começa a abarcar muitas responsabilidades. Ela não sabe dizer não. Então, é importante a pessoa também aprender a metrificar ali o que é circunstancial, o que é importante, o que é urgente, o que ela pode acolher, né? De novas funções ou novas responsabilidades. Então, eu acho que começa com esse autocuidado, né? Primeiro se conhecer, a autopercepção, saber dizer não, né? Como a gente já falou. Mas um ponto que eu acho que é uma dica de ouro que eu queria deixar, né, para os líderes é cuidar principalmente do time de RH. Se a gente for falar mais focado em gestão de RH, se o gestor de RH não se preparar e não tiver esse olhar
mais macro, mais holístico e olhando o time como um todo, ainda mais numa época que a gente sabe que há uma incidência gigantesca de depressão, ansiedade, né? Então, as pessoas pós-pandemia, principalmente, a gente sabe que a gente está vivendo um surto coletivo e mundial, né? De doenças psicossomáticas, psicossociais. Então, é importante o gestor ter esse olhar para além. Mas não como um cuidado pós-venção, né? Eu acho que é um cuidado preventivo, né? Que ele consiga olhar aquele ser humano para além, né? Então, eu acho que é isso, assim, é começar a cuidar primeiro do RH, porque é o RH que cuida de todo mundo, né? Se a gente for usar essa terminologia. E se o RH não está bem, ele não consegue cuidar bem das pessoas. Então, eu entendo que é ter esse olhar principalmente para o time de RH, e cuidar de quem cuida no âmbito mais abrangente, não só dos líderes, mas do time que gere ou que, de alguma forma, está ligado ali diretamente com a liderança da empresa. É muito importante isso que você falou, porque realmente o autoconhecimento e você olhar para você é fundamental. Se colocar na agenda, colocar a sua vida, você próprio, na agenda, na sua agenda, e não colocar somente as suas atribuições e os outros. Exatamente. E às vezes o líder ele se cobra muito disso, porque as pessoas cobram isso muito dos líderes. Você tem que cuidar, você tem que desenvolver as pessoas, você tem que desenvolver seu time. Mas quem que está te desenvolvendo enquanto líder? Às vezes você está fora até da agenda do seu superior. Então é desafiador. E é fundamental que o líder também consiga ter essa perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, não é porque ele é líder que ele vai ficar parado, ele também precisa se desenvolver. Então, esse ponto é super importante. Aí eu queria saber agora, em que momento da sua trajetória que você sentiu mais claramente o peso emocional de estar na área de RH? Perfeito, Isa. Olha, são muitas situações e exemplos que eu poderia trazer, mas um que me remeteu aqui é quando a gente, por exemplo, precisa gerenciar um layoff, né? Que para quem não conhece esse termo, é quando a empresa está passando por um desligamento em massa ou um período de reestruturação. Eu tive uma experiência numa empresa que eu atuei, que era uma empresa pequena, mas a gente usa muito um termo no RH que é inchou muito, muito rápido, contratou muita gente muito rápido. E de repente, assim, do dia para a noite, a gente vai precisar cortar quase 20 pessoas. Então, eu precisei fazer um trabalho todo de preparar, né, o time e principalmente a mim ali naquele momento, porque eu fui designada para fazer esses desligamentos diretamente. Era uma empresa de dono, então essas empresas geralmente preferem que o RH tome a frente, então isso é um ponto importante para a gente falar, porque existe todo um peso, né, invisível, né, que o profissional de RH geralmente carrega, de ele ter essa cabeça de dono, essa visão de dono. Então, geralmente numa vaga, né, quando a gente vê essa expressão, é porque justamente esse RH ele vai ter um protagonismo muito grande. Então, horas ele vai ter que realmente fazer às vezes do dono, coisas que o dono, às vezes, ele não quer se colocar numa situação de confronto, de vulnerabilidade. Então, ali o RH, ele tem esse papel importante e faz parte do nosso métier, né, do nosso trabalho, ter fazer essa ponte, né? Então, nessa experiência que eu estou citando, eu precisei fazer esse desligamento, inclusive de forma remota, porque nós tínhamos profissionais espalhados por nível nacional e até em alguns fora, né, do país, e eu tive que me conectar com essas pessoas e, embora online, mas tentei fazer o melhor para que fosse de forma humanizada, né, e trazendo ali, né, os motivos, tentando não colocar nenhum tipo de viés, né, naquele momento, porque não era o momento oportuno e tentando agradecer, né, o mínimo ali, né, de esforço que a pessoa fez pelo tempo que ela ficou na companhia. Então, quando termina uma situação dessa, lembra que lá no início eu falei, eu sou humana, né, e eu não sou perfeita, então eu também fico triste, eu também choro às vezes se precisar chorar, né, acho que não tem problema nenhum a gente falar sobre isso, porque eu acredito muito que a nossa força está na nossa vulnerabilidade e eu não perco isso. Eu sempre falei que eu nunca vou perder isso, porque é a minha humanidade que
transforme a minha gestão numa gestão diferenciada pelo que eu recebo de feedbacks, porque se a gente se torna um RH muito técnico, muito frio, muito omisso, muitas vezes, né? Porque eu, infelizmente, vejo isso. Eu acho que a gente perde o tom, e aí a gente precisa ir procurar outra área e talvez fazer uma transição de carreira, porque enquanto eu trabalhar com RH, eu preciso ter essa humanidade latente dentro de mim. Então, esse dia, eu lembro que foi um dia muito desafiador, muito difícil, passei o dia inteiro fazendo esse processo, e quando terminou, assim, um peso de... um misto, né? O peso da responsabilidade com eu entreguei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu tentei ser o mais humana possível e amenizar um pouco a dor daquele colaborador naquele momento. E ajudar, às vezes, numa recolocação, encaminhar um currículo. Então, eu estou trazendo, assim, 3 cenários, né? Que é dentro de uma situação tão difícil, como a gente pode tentar não sofrer tanto numa situação como essa, né? Para que a gente não traga tanto para a gente... e somatize, às vezes, até esse peso que ele não deve ser só do RH, ele tem que ser compartilhado, né, dentro da companhia. E esse assunto do desligamento, do layoff, eu acho que é interessante até trazer uma outra abordagem aí para o pessoal que está assistindo, porque às vezes a gente fica assim, quando você estuda, eu tenho o Grupo Troca, que é uma escola de RH. Você tem diversas realidades de empresa. E quando você vai ali num evento, vê uma palestra, ou quando você vai ver alguma coisa assim que é pública, sempre se fala do papel do RH como tendo um certo limite. Então, por exemplo, o desligamento, quem faz o desligamento é o gestor. Sim. E não o RH. O RH faz a parte burocrática, a parte, né, que precisa ser feita, que geralmente é o departamento pessoal que realiza. Só que, muitas vezes, eu sinto que se esquece um pouco que existem várias realidades de empresa. Então, por exemplo, essa que você compartilhou é uma empresa de dono. E o RH, ele acaba desenvolvendo outros braços e precisando fazer algumas atribuições que em outras empresas isso não acontece. Então, eu falo muito isso. Eu falo que quem tem que desligar é o gestor. Porque, realmente, quem administra... quem decide por um desligamento de um colaborador é o líder daquele colaborador. Então, ele precisa encerrar aquilo. Mas, dentro de um contexto, por exemplo, o desligamento coletivo, que é o layoff, que são muitas pessoas sendo desligadas, ou mesmo situações em que a empresa é menor, é mais enxuta, que o RH ele existe, mas ele acaba tendo outros braços. Sim. Também. Às vezes, o dono da empresa acaba delegando isso para o RH fazer. Sim. Porque ele vai fazer de melhor maneira, com mais qualidade, enfim. Então, até na hora, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, caramba, né? Eu sou aquela pessoa que sempre reforço que quem tem que fazer desligamento, layoff, eu acho que o RH tem que estar junto, não tem jeito, porque é muito delicado. É o gestor que tem que fazer. Mas aí eu me lembrei dos meus alunos trazendo... Eu fiz muita mentoria esses dias. E aí os alunos trazendo a realidade da empresa deles. Às vezes eles são sozinhos ali para tudo. E acabam sendo um tudo. Não é só RH. Acaba cuidando até de coisas que nem são da competência do RH. Sim, exatamente. E aí acabam tendo essa função. Então, aí eu fiquei pensando, aproveitar, né, esse canal aí de visibilidade que a gente tem aí pública, de fazer com que as pessoas também não tenham essa cobrança de, poxa, se eu tiver que fazer, às vezes, uma função que eu não deveria fazer, que está errado. Porque são muitas realidades. Então, exatamente, a gente precisa se adaptar às diversas realidades de diversas empresas. Porque pode ser que a gente trabalhe numa multinacional... igual você, eu já trabalhei também em empresa pequena, média, grande porte, multinacional, que tinha uma super estrutura. E às vezes a gente acaba assumindo uma empresa pequena que você às vezes tem que assumir uma responsabilidade que às vezes a gente fala, poxa, não deveria ser, né? Exatamente. Então, bem interessante esse debate. Outra pergunta, agora vamos falar sobre solidão da liderança, porque é um trabalho solitário, né, gente? Sim. O trabalho do líder é um pouco solitário, muitas vezes é solitário, porque eu até fico pensando assim, quem vê piadinhas, as piadinhas, ai, vamos almoçar, e o chefe vai junto,
ai, né? Então não vamos Sim. falar sobre tal assunto. O líder, ele acaba sendo um profissional que acaba sendo isolado pelo restante da equipe pela função dele, pela posição dele. O RH é um lugar também que geralmente as pessoas descarregam as suas dores, os seus problemas, né? E aí eu queria saber, quem costuma ser esse lugar para o RH quando acontece? Perfeito, Isa. Olha, eu acho que assim, primeiro que se tornar líder é uma decisão importante. Às vezes existe um glamour, né, por trás da função que as pessoas não sabem do outro lado, né? Então, eu vejo um movimento hoje no mercado que muita gente não quer mais ser líder. Não sei se você observou isso. Sim. Uhum. Então, eu acredito que durante muitos anos houve uma corrida ao ouro, né? Eu quero ser gestor, eu quero ser diretor de RH, eu quero ser head, eu quero ser, né, um profissional ali de destaque, mas tudo existe pesos e medidas. E conforme o nível da tua responsabilidade aumenta, assim, o nível da entrega, né? Quanto mais cobranças, mais resultados vão ser cobrados e mais responsabilidades agregadas. Então, primeiro, acho que tirar um pouco esse glamour, né, da liderança. A liderança, ela pode ser aprendida, a gente sabe, né? Existem estudos que falam que a liderança... Antigamente, você falava que ela tinha que ser nata, né? Mas ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Mas eu acredito que, sobretudo, é saber que, em alguns momentos, essa solidão, ela vai existir. E uma coisa que eu aprendi na minha trajetória também, e principalmente pessoas que buscam muita validação externa, ou buscam um lugar, né, de ser aceito, né, no determinado contexto da vida pessoal, geralmente ela transfere isso dentro do ambiente organizacional. Então, o líder, ele não pode esperar ser amado. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser uma referência, ele tem que ser uma inspiração. Ele vai tomar, às vezes, decisões difíceis, ele vai ser impopular algumas vezes. É que nem você deu o exemplo, né? De todo mundo ir almoçar, às vezes não chama o líder. Eu já conversando com outros pares e outros líderes, quem nunca passou por isso, né? Que fala, mas por que as pessoas não me chamam? Às vezes é porque elas querem descontrair, querem falar, né, sobre outros assuntos e tá tudo bem, né? Acho que o líder não pode ter tanta cobrança, autocobrança. Acho que o líder se cobra demais. Então, às vezes ele fica esperando essa resposta ideal do meio e nem sempre ela acontece. Então, primeiro entender isso, que ele não tá lá para ser amado, ele não tá lá para ser aceito, ele não tá lá para ser validado. Ele tem que saber o seu lugar, o seu papel, ele tendo ética, não tendo atitudes imorais, ilegais, ele sendo uma pessoa correta e justa, e uma pessoa que desenvolve as pessoas, que acredita nas pessoas. Esse é o principal pilar da liderança. Então, eu acho que essa solitude, ela é natural, né? Você, quando aspira uma vaga de liderança, você já precisa saber que isso vai acontecer. Quem ainda não é líder, eu já indico o caminho que isso vai acontecer. Então, tentar se preparar para não sofrer com isso, né? Para não ser uma pessoa que acha que tudo é sobre ela, ou que é um problema ou porque ela causou, sentiu uma culpa, alguma coisa assim, que, na verdade, isso permeia o papel do líder. E ele tem que ter essa coragem. Acho que a palavra, Isa, é coragem. É a coragem de liderar, é a coragem de errar, é a coragem de assumir erros, é a coragem de defender o seu time, né? É a coragem de pedir desculpas quando ele errar também. Eu acho que um líder de verdade, ele reconhece quando ele está errado. Ele também tem que ter autossegurança, ele tem que ter auto-amor, autorresponsabilidade. Então, eu acho que é isso. A solitude, ela permeia a nossa função e conforme você vai ficando mais madura, mais experiente, a vida vai te ensinando que isso faz parte do game e você tem que saber se você quer ou não viver isso, né, dentro da organização. Você trouxe esse lado da liderança e eu acho que eu fiquei pensando, né? O líder, ele tem que ter uma maturidade muito, muito grande emocional, porque ele precisa entender, né? Quando por exemplo, a gente falou da questão às vezes os colaboradores isolarem um pouco o líder, quererem. Mas por quê? Porque às vezes as pessoas também sentem receio de serem julgadas pelo líder por alguma coisa que vai ser dita num outro contexto, por exemplo, na hora do almoço, falar alguma coisa que de repente pode ser distorcida pelo líder. Então, é natural que as pessoas tenham também
esse receio, mas também é uma função do líder ele se fazer confiar. Mas antes que isso aconteça, pode ter esse tipo de reação mesmo das pessoas, né? É verdade, Isa. E acho que a postura fala muito, né? Acho que a postura é um ponto importante para o líder, porque ele pode comunicar com palavras algo, mas a postura dele vai dizer outra coisa. Então, isso é um ponto importante. E, inclusive, nessa falta de segurança, né? Que a pessoa às vezes tem, ou receios ou medos do julgamento, né? Eu falo muito no coaching sobre o não julgamento. A gente aplica isso, mas nem todo mundo tem essa concepção, né, de não julgar. E o líder é muito julgado. O líder vai ser julgado o tempo todo. Só que o que vale a pena quando você vê as pessoas se desenvolvendo, você recebe um feedback positivo, às vezes o processo, ele é longo, ele não é tudo, a vida é um processo contínuo, né? Então, às vezes você não vai colher frutos rápido. Às vezes você vai colher frutos mais medianamente ou tardiamente, mas o dia que você vê que o seu trabalho foi concluído com sucesso, ainda que você tenha deixado um legado, você pode até sair de uma organização, sair de um projeto, mas se você deixou um legado na vida daquelas pessoas, vai valer a pena. Tudo aquilo que a gente passa, às vezes, de prós e contras, porque tudo na vida é o yin e yang, né? Tudo tem prós e contras, tudo é um complemento. Se a vida fosse tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, a gente não se desenvolveria, né? A gente precisa trabalhar as nossas vulnerabilidades. Eu acho que o líder também precisa estar disposto a passar por isso, porque ele vai passar. E a equipe ensina muito a gente também, né? A equipe ensina muito o líder. Então, eu acredito que esse lugar da solitude, como a gente estava falando, voltando um pouquinho, né? E esse lugar de você se permitir vivenciar esse processo, ele nos torna pessoas muito melhores no sentido de reforma íntima, sabe? De autoconhecimento. Então, é uma troca, né? É uma troca contínua. Perfeito. E ainda indo por essa mesma linha, e que a gente falou muito da questão do peso emocional do líder, vamos pensar agora sobre limites e esgotamento, porque a gente está falando muito, saúde mental está muito em alta quando a gente fala de saúde mental. Como perceber quando o cuidado com os outros começa a virar um abandono de si? Perfeito. Olha, eu acredito, Isa, que, em primeiro lugar, né, é fazer uma pergunta simples. O quanto você tem se colocado na sua agenda? Acho que eu até já perguntei isso no início, né? Então, de novo, quanto a gente tem se colocado na nossa agenda? Principalmente nós mães, né? Que temos uma carga, às vezes, dupla, você tem outras responsabilidades. O quanto a gente tem se colocado como prioridade. Então, parece meio clichê, mas a gente precisa se provocar, né? E ter essa pergunta, porque eu acredito que esse é o primeiro ponto. E o autoamor, de novo, o autoconhecimento e essa aceitação, né? A autoaceitação, e você entender que você vai ter momentos de vulnerabilidade na sua vida profissional, na sua liderança, te torna uma pessoa normal, né? Quando você não estiver em alta, você estiver mais em baixa, você estiver com a energia mais baixa, você vai se perceber, você vai se acolher. Eu acho que esse é um ponto importante. É treino, não é fácil, isso é um treino constante, mas a gente tem que estar sempre se percebendo, né? Os nossos sabotadores, nossas crenças limitantes, quanto a gente se sabota, né? No nosso dia a dia. Seja, gente, de uma coisa mais simples, assim, de não tomar um café, né? Não parar para tomar um café, não parar para ir numa outra área, conversar com as pessoas, saber como as pessoas estão. Às vezes o RH fica muito ali no piloto automático, né? Muito ali na vibe daquela correria, sempre apagando incêndio. Então, acho que esse RH do apaga incêndio é um RH que ele é traumatizante, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum. Então, como a gente vai fazer para lidar com isso de forma que a gente não gere um estresse crônico? Porque isso acaba gerando estresse crônico ao longo do tempo. Acho que um ponto importante é o peso da escuta
A gente tem muito peso da escuta, né? Porque a gente escuta muitas coisas. Então, horas você está lá no lado do CEO, ouvindo de estratégia, de metas, de planejamento estratégico, de condutas que a empresa vai tomar, né? E você já sabe, às vezes, até o que vai acontecer ao longo do tempo ali na companhia, ou até, às vezes, a curto prazo. Horas você vai estar do lado do colaborador, né? Ouvindo sobre a liderança dele, ou ouvindo o líder sobre o liderado dele. Então, você vai ter conversas difíceis, você vai ter que mediar conflitos, você precisa... Esse é o papel, né, do profissional de RH, ele permear essas conversas, né, e esses estados, né, emocionais, e muitas vezes a gente absorve. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente fala que é o estresse vicário, né? Que é você absorver a dor do outro. A gente absorve a dor do outro. O RH, ele é meio que uma esponjinha, né? Então, se a gente não entender, e a gente vai falar isso depois, né? Sobre a questão de você ter algumas redes de apoio, de você ter algumas válvulas de escape. Porque se você ficar só absorvendo isso, você vai sofrer, né? Você vai fatidicamente ou somatizar, né? Ou simplesmente ter um burnout, né? Isso pode acontecer. Eu até trouxe alguns dados aqui que eu queria trazer para vocês, que 98% dos profissionais de RH relataram sentir-se exaustos. E isso, assim, é uma pesquisa recente. 70% afirmaram que estão no momento de mais estresse das suas carreiras. Então, profissionais de RH, tá? Especificamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer pós-pandemia para ter esse olhar, né? A gente já está aí há 4 anos, né? 5 anos pós-pandemia, mas a gente vê isso se arrastando de uns anos para cá. E o estresse, a gente sabe que ele vai se cronificando. Então, eu acho que é isso, assim, como que a gente se coloca nessa agenda, no primeiro lugar, para a gente ter todo esse escaneamento do momento atual que a gente está e o que a gente precisa fazer, né? Seja buscar, né, ajudas paliativas, né? Seja você fazer um exercício, seja você ter um apoio terapêutico, né? Um psicólogo. Não é vergonha nenhuma, gente. A gente está no momento que todo mundo fala sobre isso de forma muito mais naturalizada e tá tudo bem. A gente precisa ter, principalmente profissionais de RH, porque eles absorvem muito e eles, às vezes, não têm aonde... de alguma forma, aliviar esse estresse e essa dor, né, que a gente acaba absorvendo do outro. E um outro ponto importante, Isa, para fechar essa questão, é a síndrome do herói. Eu acho que o RH tem muita síndrome do herói, né? A gente precisa ser a heroína, o herói, né, do RH inconscientemente, né? Ninguém coloca lá a capinha do Batman, né, e fala, hoje eu vou ser o super-herói por um dia. Mas inconscientemente, a gente acaba tendo atitudes que às vezes a gente se sabota. E às vezes a gente coloca como prioridade outras situações que acabam nos colocando também em xeque em relação a isso. Então, tomar muito cuidado com essa síndrome do herói. A gente não precisa ser herói, a gente só precisa ser um bom profissional, preparado, técnico e humano para que a gente absorva essas atividades na melhor forma possível e que a gente não leve esse estresse para nossa casa, né? Para os nossos filhos, para a família, né? Para a gente tentar desligar, né? Fechar o computador e lembrar que você fez o seu melhor, né? Você ter essa satisfação interna de você entregar o seu melhor dentro do que você faz. Eu acho que é esse sentimento que a gente precisa levar para casa todos os dias, né? Isso do herói, eu achei muito interessante que você trouxe, porque o herói, ele salva os outros, mas ele não salva a si próprio. E eu vejo muito isso acontecendo, como eu trabalho muito com o público de RH, os alunos que a gente tem no Grupo Troca, eu vejo eles negligenciando a carreira deles, muitas vezes, para resolver problemas da empresa. Então, tem um problema da empresa, está acontecendo tal problema ali. Eles negligenciam, às vezes eles deixam de ir, por exemplo, uma academia que eles estão pagando, eles deixam de frequentar, falta no psicólogo, na terapia, falta na aula, né? Por conta de questões de trabalho. E por quê? Porque você sente naquele dever que eu preciso, minha função é fazer pelo outro, é resolver.
E eu até ontem em mentoria, eu falei para alguns mentorados, alguns alunos mentorados, o seguinte: empresa não é eterna. Então, se a empresa tiver que te demitir, ela não vai pensar que você tem que conta para pagar, que você tem pai doente, que você tem filhos, né, que precisa pagar uma escola, né, um convênio médico, e não vai esquecer, não vai pensar em nada disso. Simplesmente ele vai te desligar e não vai ter muita piedade de você. E aí, para parar para pensar o quanto que você negligencia, aí fica a dica aí para você que está assistindo. Quanto que você negligencia a sua carreira em prol da empresa. Claro, a gente tem que se dedicar à empresa, tem que fazer um bom trabalho, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Exato. Porque se você deixa de se cuidar, você vai ficar doente lá na frente. Aí, pessoa doente, nenhuma empresa quer contratar também, porque percebe que você não vai ser um BO para a empresa. E você acabou se desgastando sua saúde mental, sua saúde física, porque tem a somatização também no corpo, e para salvar o outro. E sendo que o outro, ele não faria isso por você. E quando eu falo do outro, eu não estou falando do outro pessoa física, eu estou falando a empresa. Pessoa jurídica não tem coração. A gente não pode esquecer dessa frase. É verdade. Me falaram uma vez, eu nunca mais esqueci. Pessoa jurídica não tem coração. Então, nunca negligencia a sua carreira em prol da empresa. Tem que ter sempre um equilíbrio. Fazer no seu horário de expediente, você faz, né? Sim. Mas não deixa de fazer o seu inglês, fazer a sua academia, fazer a sua terapia, se cuidar, ir fazer uma massagem ali no centro estético, se você tiver essa possibilidade, cuidar dos filhos, porque filho né, tem que ser prioridade. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que é uma reflexão importante essa que você trouxe. Muito bom, Isa. E assim, eu acho que também olhar o outro lado, né, dentro do que você está trazendo, de também olhar para a carreira para além, né? Porque a gente está falando para um público que às vezes a pessoa está numa situação, talvez num ambiente tóxico. Hoje se fala muito sobre isso, mas o que é tóxico, né? Depende dos valores, princípios de cada um, né? Depende do que a pessoa aspira, o que ela busca, o momento de carreira. Algumas pessoas, dependendo do nível que ela já está de carreira, às vezes ela pode se permitir escolher um pouco melhor, mas às vezes a pessoa não tem condição de escolher, né? Seja no RH ou seja em outra área qualquer que a pessoa trabalha, às vezes ela precisa se sujeitar, né? Até por conta da necessidade financeira. Então, não colocar também essa decisão ou essa força, né, de atuação, de mudança dela na mão do outro, na mão do líder, na mão do CEO, na mão do diretor, do CFO, de quem quer que seja, né, do par, do colega. É uma decisão interna. Então, de novo, parece um pouco piegas, mas enquanto a gente não entender que a gente é o nosso maior patrimônio, né, que a gente precisa se amar, se cuidar, se aceitar, e ter essa preocupação que você está trazendo, Isa, a pessoa, uma hora ou outra, ela vai ter um burnout ou ela vai ter algum problema de saúde grave que às vezes ela somatiza toda essa incompreensão do porquê ela precisa muitas vezes passar por aquilo, porque ela não pode escolher outra coisa. Então, enquanto ela estiver naquela função ou naquela posição, ou, por exemplo, um caso clássico, eu nunca consigo crescer, a empresa não me dá oportunidade. A pessoa está estudando, ela está buscando, ela está participando dos processos, ela está se mantendo atualizada. É isso que eu quero dizer, não colocar a responsabilidade na mão do outro ou na mão da empresa. Sim, sobre a responsabilidade dela, né? Até para que ela possa fazer escolhas mais acertadas, de repente ela consiga, né, encontrar um local mais consonante com o que ela busca, mas não adianta ficar naquele ambiente e ficar reclamando. E isso serve para os líderes também, né? Principalmente porque o líder ele tem que inspirar. Então tem muito líder que esquece aquele ponto lá inicial que a gente é humano, mas a gente precisa ser referência e os liderados imitam muito o nosso comportamento. São como os filhos mesmo, fazendo um paralelo, né? Usando essa metáfora da filiação mais maternal. O filho, ele repete o que a mãe faz e o que o pai faz. E líder é um pouco isso também. O liderado, ele vai repetir o seu comportamento. Então, se você fala mal da empresa, se você fala mal dos pares, dos gestores, se você tem uma postura não condizente com o papel de uma pessoa que vai ser uma referência na vida dele, e lembra,
pessoa, ela vê atitudes, ela não vê o que a gente fala, ela vê a nossa postura, o que a gente transpassa, né? Ela vai falar, poxa, se nem meu líder, né, ele tem admiração pelo trabalho que ele está fazendo ou pela empresa, então é uma escolha. Eu sempre falo isso, tudo é uma escolha. Se a pessoa escolheu estar ali, enquanto ela estiver naquela posição, ela tem que ser a melhor versão que ela pode ser. Porque aí a gente terceiriza essa responsabilidade, né? Então, enquanto eu não tiver oportunidade, enquanto eu não tiver ser vista, né, ser reconhecida, eu vou ficar aqui no meu lugar de reclamação, de baixa energia, não entregando o meu melhor. Então, eu acho que isso é importante os líderes entenderem que isso fala muito também sobre esse quem cuida, porque você está cuidando da sua carreira, você está cuidando de si, você está cuidando do seu time, indiretamente com esse tipo de atitude. A Simone fala muito isso, que é a Simone Cebrián. Sigam. Ela é maravilhosa. Ela fala que a carreira faz parte da sua vida. Então, você deve ter um cuidado quando você olha para a sua carreira, não como se a empresa fosse responsável por ela. Exato. Uma vez eu perguntei para um gerente meu, um gestor, sobre plano de carreira. E aí ele me falou, lá na empresa não tinha contra plano de carreira, importante a empresa. Mas às vezes a gente acha que a empresa é responsável. A empresa tem que me pagar curso, a empresa tem que me possibilitar, que a empresa. É legal quando a empresa faz? Maravilhoso. Eu amo receber alunos que a empresa está custeando treinamento e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que olhar para a nossa carreira. Sim. Porque a carreira é nossa. A carreira não é da empresa. A gente não é eterno em lugar nenhum. Então, a gente tem que olhar para ela. O líder tem que olhar para o seu desenvolvimento. A empresa não está me desenvolvendo, eu vou me desenvolver. Sim. Eu vou buscar, vou correr atrás, dentro do possível, dentro do que couber ali na sua rotina. Mas buscar esse desenvolvimento é fundamental. Exatamente. E agora vamos falar sobre vulnerabilidade. Porque às vezes o RH ele é muito cobrado e ele não se sente à vontade, confortável de ser vulnerável, de mostrar quem ele é, né? Mostrar suas vulnerabilidades. E a liderança a mesma coisa, Sim. é o mesmo problema. E aí, falando de liderança de RH, voltada para RH, que o nosso público principal é RH, mas com certeza temos outras pessoas também assistindo a esse podcast. Eu queria saber se existe espaço, se você vê que existe espaço, ou se ainda se espera que o RH dê conta de tudo. O que você acha? Olha, Isa, eu acho que ainda tem espaço, mas depende da empresa. Acho que algumas empresas já têm essa concepção, empresas mais estruturadas. Tem muito a ver com aquilo que você falou. Às vezes a empresa é menor e ela não tem muita noção do que é ter um RH, né? Eu já vivenciei isso, assim. Às vezes a empresa acha que o RH vai ser um faz-tudo, né? Ele vai ser business partner, ele vai ser gerente de RH, ele vai ser analista, ele vai ser de tudo um pouco. E tá tudo bem se você escolheu e aceitou, e eu sempre falo que o combinado não é caro, não é barato, é justo, né? Eu tenho muito essa vertente de palavra, né? De honrar aquilo que foi combinado. Então, se isso ficou muito claro que esse é o modelo que aquela empresa vai adotar, tá tudo bem. Às vezes a pessoa até trabalha bem em todas essas frentes, mas ela tem que estar preparada para isso, né? Existem outras empresas que elas são mais estruturadas, digamos assim, e aí o RH ele tem um papel mais protagonista, né? Ele tem um papel mais de desenvolver as pessoas. É que nem você falou, né? Que o correto é o líder desligar a pessoa, né? Fazer o desligamento. Mas tem muitas empresas que pedem para o RH fazê-lo, né? Mas em empresas grandes, isso é sine qua non. Empresa grande sempre é o gestor que desliga. Às vezes ele até vai pedir o apoio, né, de alguém de RH, até como testemunha, ali dependendo de uma situação mais desafiadora, às vezes uma justa causa. Mas eu acho que existe esse espaço, mas ainda é uma luta, acho que constante do RH mostrar o seu valor, ser uma área mais valorizada. Não é uma área faz tudo. Tem lugar que até as pessoas brincam que é curva de rio, né? Não sei se você já ouviu esse termo. Já. Né? E eu tô falando não só das experiências que eu tive, mas de mercado mesmo, né? Que a gente conversando, né? Nós conversando com outras pessoas, a gente acaba tendo, né? Nós profissionais de RH tendo essa visão.
E aí, curva de rio, por quê? Porque tudo que ninguém resolve vai para o RH. Então, eu já vi RH que cuida até de facilities, o que eu acho bizarro, assim, porque eu não tem nada a ver o RH cuidar de facilities, mas não tendo uma área administrativa, ou tendo, mas entendem que por algum motivo o RH tem que cuidar da recepção, cuidar da área de limpeza e conservação, cuidar da portaria. E, gente, não estou falando sobre valorar o trabalho desses profissionais de forma alguma. Eu estou dizendo que não é uma atividade inerente a um subsistema de RH, né? Qualquer profissional de RH que estudou gestão de pessoas, ou administração, ou psicologia, ou que atua na área de gestão de pessoas, sabe, né, quais são os subsistemas principais. Então, eu acho que isso é um lugar que às vezes, traz o RH para uma situação de menor valia dentro de uma companhia, né? Quando não tem ninguém para cuidar, o RH cuida. Eu acho que isso é um ponto importante se a gente tiver algum, né, diretor, alguma pessoa de empresas assim que estão num nível mais acima, né, ali de um gerente de RH, de um coordenador, tomar muito cuidado em, às vezes, dizer não também e não aceitar algumas atividades que deveriam ser melhor reposicionadas e melhor distribuídas entre outros pares. Claro que sempre com diplomacia, com uma comunicação positiva, assertiva. Eu já vivenciei uma experiência assim, que nós conseguimos, conversando ali, dividir melhor algumas tarefas que não tinham nada a ver estar no RH, porque talvez herdou-se já essa responsabilidade, porque sempre foi feito assim, né? E quando chega um gestor mais experiente, às vezes eles escutam e acabam remodelando algumas atribuições dentro da companhia. Eu fiquei pensando que, assim, tem empresa que nasce e cresce e sem uma estrutura. E a pessoa que fundou aquela empresa, ela muitas vezes não entende de como que funciona uma empresa. Sim. Então, eu percebo que tem muita empresa que funciona assim. Contratam um RH, porque eu falo assim, quem que é a pessoa que fecha a folha, que conta, que faz seleção? Se chama RH. Então, aí, Então, RH é a função que cuida de pessoas. Então, aí, essa pessoa que cuida de pessoas, ela passa a cuidar de várias coisas. Então, eu já vi, por exemplo, tem uma aluna minha que falou que ela cuida de compras. Então, ela começou a contar um pouco a função dela. Ela falou assim, eu entrei para trabalhar no RH. É uma empresa grande, só que ela é familiar e ela não é bem estruturada. E aí ela falou assim, mas Isa, o que eu faço não são as atribuições que a gente vê, por exemplo, no curso. Eu não faço treino, não faço desenvolvimento das pessoas, não organizo os treinamentos, eu não faço seleção. Ela fica envolvida em atividades administrativas, ou seja, o apagar incêndio. Exato. Então, coloca ela para fazer compra, coloca ela para cuidar do pessoal da limpeza, o pessoal da portaria, o pessoal da recepção, e aí... assim, ela cuida de pessoas, mas ela faz tudo menos as atividades que são as atribuições do RH. Eu acho que isso muito por conta dessa... eu não gosto de falar ignorância, mas a falta de conhecimento mesmo, é que essa palavra é meio forte, ignorância, né? Sim. Mas não deixa de ser. A falta de conhecimento de qual que é o papel do RH, de fato, dentro das empresas. E aí abre-se uma vaga ali, RH, e quando a pessoa entra... ela vai apagando, vai fazendo, vai acontecendo. E isso causa muita frustração, porque a pessoa fala, poxa, eu estudei para fazer seleção, para fazer treinamento, para fazer cargos e salários. E aí eu chego na empresa, eu tenho que ficar fazendo outras coisas. Então vira uma relação meio neurótica, né? Porque Exato. No final vai ser cobrado uma gestão de pessoas eficiente que ela não tem tempo de fazer, porque ela está envolvida com muitas outras coisas. E você falando isso, Isa, me trouxe uma concepção de o quanto ainda o RH ele não é muito valorizado em algumas empresas, né? Eu acho que tem um meio a meio aí, muitas empresas valorizam, sim, sabe, a importância do RH, principalmente pós-pandemia, né? O RH teve papel fundamental. Um papel fundamental, exatamente. Mas ainda existe uma boa parte que não valoriza e acha que o RH não faz nada, né? O que o RH está fazendo? Não deve estar fazendo nada. Eles devem estar lá, né, conversando, batendo papo, né? Porque a área de people, né, a área de pessoas, as pessoas têm esse ledo engano, né, de achar que o RH ele não tem
E, assim, as pessoas não têm ideia, né, da quantidade de processos e de atribuições, de responsabilidades, tanto as recorrentes num departamento pessoal, que são ali cíclicas, né, mensais, quanto as sazonais, quanto as que acontecem, né, quando a empresa menos espera, né, surge ali uma demanda emergencial. Então, eu acho que é importante. Só que, como a gente muda isso, né? Eu fiquei aqui pensando enquanto você falava. É a nossa postura, é o nosso posicionamento. E, de novo, gente, eu não estou querendo trazer um peso, né, para nós profissionais de RH, porque tem coisas que não dependem da gente. Mas com o tempo, você vai conseguindo ter essas conversas difíceis e você mostrando com métricas, com números, people analytics, né? A gente mostrando ali para a empresa o quanto nosso posicionamento ele precisa ser respeitado e ser visto. Mas aí a gente tem que aprender a falar a linguagem de negócios, né? A linguagem da empresa. Senão, o RH só passa a ser mais um setor de custo. E eu acho que esse é o grande erro, né, da maioria das empresas, ter essa visão sobre o RH. E é isso que você falou, lá nas formações do Grupo Troca, a gente tem muito essa preocupação de não formar só tecnicamente, porque o Troca é uma escola técnica. O Grupo Troca é uma escola técnica de desenvolvimento técnico em RH. Mas a gente tem esse lado também comportamental. Então, a gente tem mentorias. Estou fazendo as mentorias com os alunos da formação de DHO. A gente tem módulos com a Simone Cebrian que tem mais esse lado de desenvolvimento de soft skills. E uma das coisas que a gente mais trabalha é comunicação assertiva e posicionamento. Porque diante de uma realidade como essa, de uma estrutura pequena, em que você não é valorizado, você precisa se posicionar. E, infelizmente, o RH, como o que geralmente a gente é muito assim, gosta de gente, abraçar a árvore. Abraçar a árvore da raiva, né? Mas a gente tem uma tendência a querer abraçar uma árvore. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de abraçar a árvore, porque o RH não é isso. O RH é cuidar do resultado da empresa, é olhar para o negócio, Exatamente. é a postura estratégica. Aí sim a gente sente satisfação no trabalho. Então, eu percebo que os alunos que estão insatisfeitos no RH são aqueles que estão muito operacionais, estão trabalhando muito com apagando incêndio e fazendo coisas que não é o objetivo. Os outros, eu tenho alunos que estão satisfeitos. Por quê? Porque eles encontram espaço para desenvolver pessoas, desenvolver equipes. Sim, perfeito. É isso mesmo, Isa. E isso é uma escolha também, né? Você escolher ou não estar em companhias assim, que valorizam ou não, ou que você tentar mostrar, né, o outro lado do RH que precisa ser mais valorizado. Nosso papo, Dê, tá muito bom, mas temos que chegar agora à finalização dessa nossa conversa. E aí, para fechar, eu quero que você deixe um recado, uma mensagem para os líderes de RH. O que você falaria para essas pessoas que estão se sentindo cansadas, exaustas? Qual mensagem você deixaria para eles? Olha, primeiro assim, falando de novo de custos, né? Como a gente falou agora há pouco, tentar mostrar para a companhia, para a alta liderança, que cuidar de pessoas não é um custo, é um investimento numa cultura sustentável, numa cultura responsável, né? E quando a gente fala tanto de NR1, né? A NR1 já existe há tanto tempo, né? Mas agora que, assim, com a renovação, né, da lei, tem se falado muito mais. Agora em janeiro, principalmente, vem Janeiro Branco, né? Então a gente precisa usar esses temas para começar a falar mais sobre isso. Então, lembrar, gente, primeiro, se a gente estiver aqui, né, falando com gestores de RH, primeiro é cuidar do RH. Primeiro, cuidar do seu time. Primeiro, cuidar de quem cuida, literalmente. É ficar muito com essa visão, né? Saída desse podcast com essa visão de cuidar de quem cuida, começando pela gestão de pessoas. Se a gestão de pessoas, por exemplo, não se sentir segura suficientemente para expor as suas ideias, para participar, para ter uma escuta ativa, eles não vão promulgar isso dentro da companhia para outras áreas, seja num treinamento, seja num projeto de desenvolvimento de liderança, PDI, PDL. A gente precisa trabalhar isso dentro do RH. Né? Então, o RH ele tem que ser esse espelho. E os gestores, os colaboradores percebem. Então, às vezes um RH só
blasé para mostrar, né, aquela coisa toda, né, aquela união, se isso não é vivenciado na prática, se as pessoas não comprarem essa ideia que o RH verdadeiramente ele vive a cultura, ninguém compra. Então, esse é o primeiro pilar. Eu acho que o pilar desse cuidado final de quem cuida é o RH cuidar dele mesmo, né? Cuidar uns dos outros, ter transparência, ter lealdade, ter ética, né? Eu acho que isso não permitir, né, algumas situações que podem gerar uma ruptura, né, de crenças e de valores dentro do próprio departamento que vai resvalar em toda uma cadeia de acontecimentos dentro da companhia. Porque quando esse RH, por exemplo, for fazer um treinamento, as pessoas vão falar, essa é a gestora que tem comportamento XYZ e essa é a colaboradora que vive falando mal do gestor e agora está aqui dando treinamento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É você ser congruente com aquilo que você passa, né? De dilemas ou de propósitos, né? Que a gente fala tanto de propósito. E, em segundo lugar, esse RH também cuidar mais da liderança. Mas aí eu estou falando da liderança como um todo. Eu acho que os líderes estão exaustos. Os líderes precisam ser acolhidos. Já vi muito movimento, Isa, de pessoas que, por exemplo, é um exemplo prático que acontece recorrentemente. O colaborador vai lá no RH falar mal do gestor, por exemplo. E o gestor abraça aquilo, já sai metralhando todo mundo, já leva para a diretoria, já causa um caos interno, já, ao invés dele agregar valor e mediar o conflito, e principalmente ouvir a outra parte, né? Dr. Rogério Saladino, saudoso, né? Dr. Rogério, presidente do Grupo Biofest, ele sempre me ensinou isso. Toda história tem 3 lados. O seu, o do outro e o que é. A verdade. A verdade, porque às vezes o colaborador ele vem falar mal do gestor, cria-se toda uma atmosfera, fala-se mal daquele gestor, mandam o gestor embora às vezes, desligam esse gestor sem ouvi-lo, sem permitir que ele possa se defender, possa falar ao lado dele, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, é você ter a escuta ativa, mas não enviesada. É uma escuta sem julgamento, é uma escuta que dá permissão para que o outro possa também dizer o porquê ele agiu daquela forma, qual foi a intenção positiva, né, da pessoa ter agido daquela forma. No coaching a gente fala muito isso. Então, eu acho que é isso, é humanizar mais as relações, é entender que o líder ele não pode ser massacrado. Dizem que um time ele derruba um técnico, né, de futebol. E é verdade. É verdade. Então, é claro que a equipe tem que ter força, ela tem também o seu poder, a sua força ali de time, de união. Mas eu acho que essas relações precisam ser melhor olhadas, melhor dizendo, né? Ela precisa ser um pouco mais cuidadosa. Então, gerentes de RH, diretorias de RH, não tomem partido por alguma situação que foi trazida sem olhar mais profundamente. Às vezes o gestor ele está tendo problema justamente com aquele colaborador, porque o colaborador precisa de desenvolvimento, não é uma falha do líder. Então, eu não estou falando só de RH, né? De novo, eu estou falando de qualquer tipo de liderança, em qualquer esfera, em qualquer nicho de mercado. E eu sinto que os líderes, como eu falei no início, não querem mais ser líderes hoje em dia, porque eles acham que não vale a pena. Não vale a pena o estresse, não vale a pena, às vezes, o valor que ele recebe, não paga o estresse emocional que ele pode ter. E ele ficar naquele lugar tão solitário, que ele acha que se ele errar, então... Principalmente empresas que têm cultura de que não pode ter erro, né? A pessoa se sente o tempo todo acuada, né? Ela não pode ser ela precisa ser um holograma, muitas vezes, né? Dentro da companhia. Então, eu acho que seria isso, Isa, se eu puder contribuir com essa sugestão. Ótimo, Dê. Olha, foi muito gostoso conversar com você. Daria pra gente ficar horas falando, né? Quem sabe a gente pode marcar até um outro dia pra gente falar, conversar mais, que tem muito assunto ainda. Tinha mais coisa pra gente falar, mas nesse tempo que a gente esteve, acho que foi muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a todos que estão assistindo, que assistiram. Deixe seu comentário, dá a curtida aqui no nosso podcast, para o YouTube entender que é um tema relevante. Compartilha com outros profissionais de RH. Deixa a sua pergunta, deixa seu comentário se você quiser. E o Grupo Troca está aberto também para conversar com cada um de vocês. Sempre que vocês precisarem, nas redes sociais, Instagram, @Grupo Troca. Denise Gimenez no LinkedIn.
E depois a gente vai deixar até aqui embaixo, vocês vão ter o contato da Denise para vocês se conectarem com ela. Gente, muito, muito obrigada. Dê, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, até a próxima. Tchau, obrigada, pessoal.